Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, amém? Nós vamos aprender um pouco hoje sobre os inimigos da fé, porque nós precisamos entender que a fé, ela é como um combate. Nós vemos isso lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 1, também 2 Timóteo, capítulo 7, versículo 4, quando Paulo diz assim: combate o bom combate da fé, em 1 Timóteo 6,12. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes boa confissão perante muitas testemunhas. Então, Paulo está falando aqui da fé como um combate. Então, se é um combate, tem inimigos. E nós precisamos conhecer os inimigos da fé, para que, derrotados esses inimigos, a nossa fé ela possa ser uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé que verdadeiramente desfruta do sobrenatural de Deus. Amém? Desfruta daquilo que Deus tem para nós. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A fé é algo que nós precisamos desenvolver e fazer ela crescer durante toda a nossa caminhada cristã. Então, nós precisamos certamente conhecer esses inimigos. E quais são os inimigos da fé? O primeiro deles é a falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos saber e precisamos entender que agora nós não somos mais como aquela pessoa antes de ter conhecido a Cristo. Amém? Nós somos uma nova criação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nós precisamos aprender a viver por esse novo. Nós precisamos aprender a andar por esse novo. Amém? E ser uma nova criatura é ser verdadeiramente um filho de Deus, gerado pelo Espírito de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E como filhos de Deus, nós precisamos entender, né, que a falta de compreensão dessa nova criação vai ser um impedimento para que nós venhamos a andar na fé verdadeira e genuína. Amém? Um segundo inimigo da nossa fé é a falta do entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém? Então, nós precisamos ter esse entendimento de que nós somos em Cristo Jesus. Mais de 200 versículos e verdades estabelecidas pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, né? Na carta de Judas, na carta de Tiago, que falam dessas realidades da nova criação. Versículos como em quem, no qual, pelo qual, por ele, nele, no amado. Esses versículos precisam ser lidos, compreendidos, né, e vivificados na nossa vida. Para quê? Para que o inimigo da nossa alma ele não venha nos confundir e fazer que nós não venhamos a desfrutar da fé genuína. Um terceiro inimigo da fé é a falta de entendimento do ser justiça de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E entender essa posição de justiça faz com que nós nos aproximemos do trono da graça de Deus com mais convicção, em plena certeza de que seremos recebidos, que as nossas orações serão ouvidas, porque elas não estão, vamos dizer assim, fundamentadas em coisas ilógicas, em coisas soltas, não. Ela está fundamentada na obra de Cristo Jesus. Ela está fundamentada na palavra santa de Deus. Então, a nossa fé é uma fé consistente, é uma fé bem alicerçada. Um outro inimigo da fé é a falta do entendimento do uso correto do nome de Jesus. O nome de Jesus é uma chave poderosa que Deus nos deu
E essa chave tem o poder de fazer com que o inimigo recue. Essa chave tem o poder de abrir as janelas dos céus. Amém? Então nós precisamos saber usar o nome de Jesus, esse nome que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E esse nome foi entregue à igreja. E nós precisamos aprender a utilizar da autoridade que nos foi dada através do nome de Jesus, fazendo com que a nossa fé ela seja confirmada. Nós podemos observar Pedro e João, quando eles vão ao lugar da oração, ao templo, em Atos capítulo 3, e eles se deparam com um paralítico. E aquele paralítico estava ali muitas vezes quando Pedro e João passaram. Porém, naquele dia foi diferente, porque Pedro, ao olhar para ele, viu que ele tinha fé, né? Então, diz assim, no capítulo 3 de Atos, versículos 6 e 7, Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha que milagre maravilhoso, que algo extraordinário, sabendo utilizar corretamente o nome de Jesus e o poder que esse nome carrega. E é interessante, quando eles são interpelados pelas autoridades, como eles haviam feito isso, lá no versículo 16, eles dizem assim, pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Olha, a fé no nome de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, nós precisamos entender, né, que a falta do entendimento do uso correto do nome de Jesus é um inimigo da nossa fé. Um outro inimigo da nossa fé é a falta de agir de acordo com a palavra de Deus. Nós já vimos aqui que se a nossa fé ela não for acompanhada por ações correspondentes, ela é uma fé inoperante, é uma fé morta. E uma fé inoperante e uma fé morta vai levar aqueles que afirmam crer a não crerem mais, porque eles não vão ter o resultado. E eles não vão ter o resultado, por quê? Porque eles não agiram de acordo com a palavra de Deus. Eles até confessaram, mas a confissão deles ficou apenas em palavras e não em ações correspondentes. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos com falsos discursos. Então, nós precisamos agir de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida respaldada pela palavra de Deus. Um outro inimigo da fé é a falta de manter a confissão de fé. Nós precisamos entender que as nossas palavras, elas são sementes. Vida e morte está no poder da nossa fala, da nossa língua, da nossa boca. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. E em Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz que Jesus ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. O texto diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, a nossa confissão precisa ter firmeza. Devemos sempre nos manter firmes, confessando as verdades da palavra de Deus e a nossa fé nelas. Isto impedirá o diabo de nos roubar a fé. Amém? Então, é muito importante nós sabermos que esses inimigos da fé, eles são muitas vezes discretos, silenciosos, mas fragilizam, né, a nossa vida de fé, fragilizam a nossa convicção de que aquilo que Deus nos prometeu, ele é poderoso para cumprir e nós não podemos vacilar em momento algum. Então, não entender que somos nova criatura, não entender o que nos tornamos após o novo nascimento, a falta de entendimento do que é ser justiça de Deus, a falta de compreensão do uso do nome correto de Jesus e a falta de agir de acordo com a palavra de Deus, como também a falta de manter a confissão de fé, esses são inimigos
que nós precisamos combater. Isso só se combate através do conhecimento da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer aquilo que nós nos tornamos após o novo nascimento e quem nós somos por agora estarmos unidos a Cristo Jesus e vivermos de acordo com essa realidade, essa nova realidade. Assim, a nossa fé vai funcionar e quando qualquer coisa que tente roubar a nossa fé, quando nós andamos nesses passos, dessas realidades da nova criação, nós bloqueamos a ação do inimigo e recebemos aquilo que Deus nos prometeu, porque Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis, sabendo que fiel é aquele que prometeu. Que Deus te abençoe. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço, um bom dia e até amanhã.